Nós estamos nesse propósito. Você está com a sua cartelinha aí, né? Nós estamos na nossa 3ª semana e hoje nós vamos falar sobre restauração. E como eu disse, tem muitas lições aqui, nós temos muitas mensagens aqui, mas como fala o tema restauração, restaurar, você sabe o que é restaurar? Restaurar é consertar, pessoal. Olha que coisa interessante, né? Restaurar é consertar. E Deus é o grande restaurador. Deus é aquele que conserta tudo. Se tudo nós colocarmos na mão de Deus, Deus conserta. Deus conserta seu casamento, Deus conserta a sua saúde, Deus conserta a sua família. Tudo que você colocar na mão de Deus, Deus conserta, né? Deus tem o poder de fazer. Deus tem o poder de ter ele tem essa capacidade de restaurar. Então, seja o que for, quando você está cansado, triste, abatido, arrependido, pode ser a situação que for, é só você confiar. Você pode confiar em Deus, que Deus ele vai restaurar completamente a sua vida, né? Não vai permitir que você passe por adversidade se você aprender a confiar no Senhor. Mas, como eu disse, tem muitas lições aqui que eu quero estudar com você. Vamos lá, todo mundo achou? Diz assim o versículo de número 5. Versículo de número 5. Vamos começar aqui no versículo 5. Diz assim, ó. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Eu vou parar aqui. E aqui eu já quero trazer para você algo muito bonito. Já temos muitas lições aqui que eu quero que você preste atenção, da qual nós temos que tirar para nós também proveito. A primeira coisa que eu quero que você observe é que a Bíblia está dizendo que quando Jesus chegou, entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião. Ele era um soldado romano. Então ele era uma pessoa, pessoal, que não tinha, de certa forma, entenda muito bem, o conhecimento da vida com Deus. Mas esse homem passou a ter fé em Jesus por uma situação muito importante. Pelo fato dele ser um centurião romano, ele era um homem de uma patente muito alta, ele tinha pessoas sobre o comando dele, ele era um homem de autoridade. Então, sendo um homem de autoridade, ele entendeu que Jesus também era um homem de autoridade. E a autoridade de Jesus estava acima da autoridade dele. E ele sabia muito bem o que era autoridade. Ele sabia o que era falar com alguém e alguém obedecer a ordem dele. Então ele tinha esse conhecimento de causa. Só que agora ele pega e vai a Jesus, porque ele buscou em Jesus algo que a autoridade dele não era o suficiente para fazer. Por isso que ele chega para Jesus dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente o quê? Atormentado. Então, primeira coisa que ele reconhece, que a autoridade dele não era suficiente para ordenar, ou seja, agir sobre aqueles espíritos maus que estavam agindo sobre a vida daquela pessoa. Por mais que ele fosse um homem de autoridade e que ele já estava acostumado a mandar, e tudo aquilo que ele mandava fazer era feito, ele sabia que a autoridade humana dele não seria o que, pessoal? Suficiente para exigir que aquele mal que atormentava aquele criado obedecesse a ele. Quem está entendendo, pessoal? E aí o que ele fez? Ele vai até Jesus, reconhecendo então o que, pessoal? A autoridade de Cristo. E aqui vem a nossa primeira lição. Nós temos que aprender, irmão, com este homem, a se aproximar de Cristo, sabendo que Cristo tem autoridade e poder para fazer o que ninguém mais pode fazer. Aquilo que ninguém pode fazer, Cristo faz. Então, quando você se aproximar dele, chegue diante dele reconhecendo a autoridade que há no nome de Jesus. Nós temos um livro, né, que ali está, se você puder depois adquira e leia, que é o livro do Kenneth Hagin, um dos maiores pregadores, né, norte-americano, um livro chamado O Nome de Jesus, aonde ele fala sobre todo o poder que há no nome de Jesus. A grande verdade é que na maioria das vezes nós falamos o nome de Jesus, mas às vezes estamos falando o nome de Jesus em vão, pessoal. Às vezes nós falamos o nome de Jesus, mas estamos falando por falar.
Até para falar, pronunciar o nome de Jesus, pronunciar o nome de Deus, nós temos que ter temor para isso, porque não é qualquer nome. A Bíblia diz que o nome de Jesus é um nome que está acima de todo o nome. E o Pai o exaltou. A Bíblia diz então que diante deste nome, todo joelho há de se dobrar e toda a língua há de confessar, seja quem for o ser humano. Não adianta. A Bíblia fala, tem outro livro também, estou fazendo aqui hoje propaganda de bastante livro, né? Mas vamos lá. Tem um livro chamado A Grande Reunião, ou seja, a maior reunião de todos os tempos. É o nome do livro. A maior reunião de todos os tempos. É outro livro também muito bom para você ler. Fala exatamente daquele dia em que todo ser humano, mas não importa de quando o cidadão nasceu, não importa de que era o cidadão é, de que tempo o cidadão é. A Bíblia diz que toda alma há de se apresentar diante de Deus nessa grande reunião. E não importa se aquele cidadão gostava de Deus ou não, se ele falava de Deus ou não, não importa que religião é, a que tipo de. Que não vai. Todos vão ter que se apresentar diante de Deus nessa grande reunião. E é uma reunião da qual ninguém vai poder simplesmente ficar de fora. Não vai haver desculpas. Nesse dia, não tem como o cidadão falar: ah, não, tem um compromisso. Ah, não, tem uma festa de casamento. Ah, não, fui convidado para o aniversário. Ah, não, fui para um passeio. Ah, não, eu estou... Não. Nesse dia, meu amigo, você desculpa, mas nenhuma desculpa será aceita. Você vai ter que estar lá, querendo ou não querendo. Você vai ter que se apresentar nesse dia. Então, isso aqui é muito importante, porque mostra a autoridade daquele a quem nós servimos. Então você tem que ter essa consciência. É a primeira coisa que nós precisamos entender, a consciência de quem nós servimos, do Deus a quem nós proclamamos como sendo aquele, como nós acabamos de cantar aqui, que é o Deus da minha vida, Senhor da minha casa e o dono do meu coração. Nós declaramos isso aqui hoje. Então nós temos que saber essa verdade. Então vamos continuar. Verso de número 7, ele diz: e Jesus lhe disse, aí olha que coisa bonita, pessoal. Jesus pega e disse o que para ele? Eu irei e lhe darei saúde. Eu irei e lhe restaurar, e lhe restaurarei. Então Jesus pegou e disse para ele: olha, eu vou lá então na sua casa e vou restaurar o seu criado. A segunda lição que a gente aprende aqui também, sabe o que é? É que o que a palavra de Deus fala é verdadeiro. Eu falei aqui domingo e até expliquei isso. Lá no livro de Provérbios a Bíblia diz: ama um amigo em todo tempo, que na angústia nascerá um irmão. Mas aqui o que é bonito, pessoal, o que é amar? O que significa a palavra amar? As pessoas interpretam errado. Jesus disse lá no Evangelho de João: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E aí depois Jesus também disse: aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então, amar a Deus, verdadeiramente amar o amigo aqui, que em primeiro lugar e acima de tudo é o Senhor Deus, é Jesus, né? É guardar o quê? A sua palavra. Então, para que eu verdadeiramente tenha Cristo como meu amigo e ele me tenha como amigo dele, nós precisamos fazer o quê? Guardar o mandamento, guardar a palavra, obedecer o quê? A palavra do Senhor, fazer aquilo que Jesus fala. E nem sempre aquilo que Jesus fala, vamos ser fiel, vamos ser realista aqui, porque como que Jesus fala conosco? Por meio da sua palavra. E nem sempre aquilo que Jesus fala na sua palavra é aquilo que nós queremos fazer. Nem sempre. Mas ele diz: sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então nós temos que observar que nem sempre aquilo que Jesus nos manda fazer na sua palavra é aquilo que a gente quer. Mas é aquilo que vai nos tornar amigos de Cristo e que vai nos levar a ver o quê? Exatamente isso aqui. Olha que lição bonita nós estamos aprendendo. Mas por que este homem aqui fez o que ele fez, né, por este servo? Aqui onde eu quero chegar. A Bíblia diz que esse centurião, poxa, ele era chefe. Ele era chefe. O cidadão era servo. Trabalhava. Estava em um nível abaixo. Ele estava num nível muito maior.
Mas mesmo assim o texto diz que ele fez o quê? Que ele pegou e fez o quê, pessoal? Foi buscar ajuda para aquele servo. Só quem faz isso é quem ama, irmão. É quem tem, né, um respeito, um carinho pela pessoa. Poxa, esse cara gosta de mim mesmo, hein? Fulano gosta de mim mesmo, porque eu estou aqui nessa situação e o cidadão largou tudo e foi buscar o quê? Ajuda para mim. Isso mostra que a gente, ou seja, a confiança, ou seja, o amor que a pessoa tinha, o apego que ele tinha por essa pessoa. E aí vamos continuar. Olha o que vem bonito agora. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Então, olha que coisa bonita. O texto aqui fala de muitas coisas. A primeira coisa que o texto fala é sobre ter um bom amigo. Mas o segredo para ter um bom amigo, como eu falei aqui, e quem disse isso foi Jesus, é que para se ter um bom amigo, é necessário fazer aquilo que esse amigo pede. É claro que eu estou falando a respeito de Jesus. Estou falando a respeito de Cristo. Estou falando a respeito do Senhor. É fazer aquilo que ele manda. E aí, olha que coisa bonita. Na angústia, ele se tornou o quê, pessoal? Mais que um amigo. Ele se tornou um irmão. Mas por que ele se tornou um irmão? Porque aqui fala também, sabe o que, pessoal? Segunda coisa que fala, sobre servir. Que quando nós servimos, nós verdadeiramente somos o quê? Reconhecidos. E somos também o que, pessoal? Abençoados e honrados quando servimos. Você vai ver exatamente aqui, ó. Porque ele pega e diz para o Senhor, Senhor, e responde e diz, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do telhado, do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado o quê? Sarará. Esse homem chega para Jesus dizendo, Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do telhado da minha casa, mas eu estou aqui porque eu sou um homem de autoridade. E eu creio na sua palavra. Então, em nome de Jesus, libera aí agora uma palavra, porque eu sei que o Senhor é um homem de autoridade. Olha ele falando isso, ó. Verso 9, ele diz: Pois também sou um homem sobre autoridade. Então ele está dizendo aqui, eu sou um homem de autoridade. Eu sei o que é mandar. Ele está dizendo, eu sei o que é mandar. Eu sei o que é você chegar para a pessoa e ele diz aí, ó, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele, agora olha o que ele vai falar, e ao meu criado, faze isto, e ele, e olha que coisa bonita. Então tem duas lições aqui bonitas, aqui tem duas coisas que a gente vai aprender. Ele está dizendo assim, eu sou um homem sobre autoridade, e eu tenho soldados, eu tenho pessoas que estão debaixo da minha autoridade. Olha que forte, pessoal. Eu tenho pessoas que estão debaixo da minha autoridade. Quando eu digo vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. E quando eu falo ao meu criado, faz aquilo, o meu criado faz. Ou seja, ele é servo. Ele era um servo. Ele era uma pessoa que fazia sem reclamar. Ele era uma pessoa bem vista pelo seu patrão. O seu patrão não via ele somente como uma pessoa que fazia aquilo que ele mandava, não. Porque via nele, sabe o que, pessoal? Via nele prazer em fazer o que ele fazia. Via nele prazer em fazer aquilo que realmente, né, ele pedia. E ele fazia com alegria. E aí o texto pega e diz aí, ele fala para Jesus, Senhor, eu tenho essas pessoas. E aí olha a prova de que o que ele falou foi algo tão impactante que até Jesus pegou e ficou impressionado com o que ele falou. Olha o verso de número 10. E maravilhou-se Jesus. Então o que esse homem disse foi algo muito impactante a respeito do quê? Do mandar, do ser um homem de autoridade e de ter pessoas sob sua autoridade que serviam a ele e serviam com o quê, pessoal? Com prazer. Era servir com prazer. Ou seja, era honrar através do servir para ser honrado pela pessoa de autoridade. Aí ele pega e diz aí, Jesus maravilhou-se, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então, olha só que coisa interessante,
Porque aqui onde é que está? A fé não partiu do servo,